Vamos lá, pessoal. Vamos falar do São Paulo Futebol Clube, problemas na gestão do tricolor, problemas recorrentes que faz o São Paulo ficar com uma situação preocupante no mercado financeiro. As finanças do clube estão desmoronando. É isso mesmo, tricolores, e não é de hoje. Vamos reagir aqui a uma reportagem do Ulisses Lopresti, do GE. Não tem dinheiro. É isso mesmo, o São Paulo não tem dinheiro. Vamos entender aí, de acordo com a reportagem, quanto que o tricolor do Morumbi ainda tem que pagar a ex-treinadores. Nesse canal eu vou falar muito com vocês sobre isso. Contratações, muitas vezes para agradar a imprensa e torcida, dirigentes que gastam uma baita grana que não é sua, é grana do clube. Gastar dinheiro dos outros é muito mais fácil, né? E isso faz com que o São Paulo se afunde por anos. Aquela gestão exemplar do São Paulo dos anos 90, que todo mundo queria saber o que o São Paulo fazia em relação aos demais clubes, acabou. As glórias vêm do passado mesmo, é isso aí. Tricolor contabiliza pendências que somam 10 milhões de reais. É isso aí, torcida. 10 milhões de reais com Crespo, Zubeldia e Dorival Júnior. 3 profissionais que não fazem mais parte do tricolor. Dias atrás aí especulavam que o Dorival Júnior iria voltar. E vamos acompanhar aqui. Mas é fato. A gestão do São Paulo é uma gestão pífia. Arrebentaram com o clube. E tudo isso, né, em relação ao que aqui, o que traz a reportagem é um áudio vazado do nosso presidente, que escancarou a preocupação, né, com os valores gastos com ex-treinadores. De acordo aqui com a reportagem do GE, que buscou esses dados para revelar aqui para a gente, cerca de 10 milhões o São Paulo ainda deve para o Crespo, para o Luiz Ubeldia e para o Dorival Júnior. Detalhe de uma gestão desastrosa. O Hernan Crespo tem grana que é envolvida nesse imbróglio do São Paulo. O São Paulo devia grana para ele desde a primeira passagem. Está devendo para o Zubeldia e ainda deve para o Dorival Júnior de passagens anteriores. A gente está falando de milhões de reais que o São Paulo vai ter que pagar. É dívida. E tudo isso é grave. Olha só, nesse ano de 2026, o São Paulo pagou 2,1 milhões, 2 milhões e 100 mil reais, referentes a pendências ainda, galera, da primeira passagem do Crespo, que se encerrou em 2021. O acordo foi finalizado antes da demissão do treinador nessa segunda passagem, ou seja, o Crespo voltou para o São Paulo e fez um acordo com a diretoria para que aquele débito da primeira passagem dele fosse rateado, né, parcelado com o seu atual salário, também da sua comissão técnica. E o São Paulo, antes de demitir o treinador e ter uma dívida para pagar, ele pagou os valores da primeira passagem, ou seja, mais de 2 milhões de reais. É muita coisa. O acordo foi finalizado, como eu disse, antes da demissão do Crespo em sua segunda passagem pelo Morumbi, finalizada em abril. Agora o tricolor vai precisar pagar mais de 4 milhões de reais por causa da multa rescisória do Hernan Crespo e também da comissão técnica dele. É um pacote. Olha só, o São Paulo pagou 2 milhões, mais de 2 milhões para o cara da primeira passagem. Estava devendo, tem que pagar. E agora está devendo 4 milhões. É muita grana. E isso a gente ainda tem que falar dos valores que o São Paulo deve também para o Zubeldia. O maluco Zubeldia. Antes do retorno do Crespo, o São Paulo teve como treinador, tá, o Luiz Zubeldia, né, de abril de 2024 a junho de 2025. Olha só. De abril de 2024... a junho de 2025. É pouco tempo, né? No momento da demissão do Zubeldia, né, o clube chegou a um acordo com ele, o Zubeldia é argentino, tá? E por isso a dívida não consta no balanço financeiro, fizeram ali um bem bolado.
O treinador tem para receber do São Paulo, o Zuba tem para receber do São Paulo cerca de 3 milhões de reais. Então a gente soma 4 milhões de reais do Crespo, cerca de 3 milhões de reais do Zubeldia, já está aí na casa de 7 milhões. E também tem, aí ó, tá aí o Zubeldia. E daí tem a grana do Dorival Júnior. No áudio vazado, o presidente do São Paulo cita uma multa aqui entre aspas, referente ao Dorival Júnior, que comandou o tricolor em 2 oportunidades. A primeira passagem do Dorival pelo São Paulo foi em 2017. Né? E também a outra que foi posteriormente, óbvio, entre 2023 e 2024, o tricolor, sob o comando do Dorival Júnior, ganhou a Copa do Brasil. E dizem, né, aí algumas pessoas que por causa disso, desse título, mais um título da Copa do Brasil, conquistada pelo Dorival Júnior, ele foi credenciado para dirigir a seleção brasileira. Foi lá e passou vergonha. Abandonou o São Paulo e passou vergonha. Mas eu não tenho nada com isso, eu não trabalho na CBF. No balanço financeiro do São Paulo consta que o clube ainda tem para pagar para o Dorival cerca aí de 3,2 milhões de reais. 3,2 milhões de reais. Isso, o tricolor está registrado essa dívida no nome de uma empresa, tá? No nome da pessoa física do Dorival e da empresa do Dorival, ou seja, no CPF do Dorival e também no CNPJ. No entanto, segundo o presidente, o valor não corresponde a uma multa rescisória, mas sim a valores pendentes da segunda passagem do tricolor. Valores pendentes pode ser o quê? Salário, pode ser direito de imagem, pode ser alguma outra cláusula contratual que o São Paulo, na gestão do Casares, não pagou ao Dorival Júnior. A gente está falando de muita grana para um time que sempre foi exemplo de gestão financeira, de balanços financeiros, de como controlar o clube, suas despesas, etc, etc. O São Paulo não é mais aquele mesmo tricolor. Isso o torcedor precisa saber. Se ainda não sabe, precisa saber. E outro detalhe, esse documento, né, divulgado pelo clube, aponta que entre 2024 e 2025, o São Paulo amortizou, ou seja, pagou cerca de 1,45 milhões de reais numa dívida também ligada ao Dorival Júnior. Né? O tricolor, não sabe-se por que, não registrou pendências em aberto. Na verdade, o tricolor não tem pendências abertas com o Thiago Carpini, que teve uma passagem rápida pelo São Paulo. Ele também deixou o clube em 2024 e para ele o São Paulo não deve nada. Menos mal, né? Tá devendo para todo mundo, menos para o Thiago Carpini. É coisa de louco. No dia 31 de dezembro de 2025, a database do balanço financeiro, o São Paulo registrava 80 milhões, pessoal, 80 milhões em dívidas referentes a acordos trabalhistas e processos cíveis, envolvendo cerca de 40 credores identificados. É muita gente, é muita grana. Entre eles, ex-jogadores, intermediadores desses atletas e empresas e escritórios de advocacia. Ou seja, o São Paulo está no vermelho, está devendo demais. Pessoas que já passaram pelo São Paulo. E a gente falando aqui, e por que que isso acontece? Por que que isso acontece? Vamos voltar aqui à chamada da reportagem. Chamada da reportagem. Não tem dinheiro. Não tem dinheiro. O São Paulo, para 3 ex-treinadores, está devendo 10 milhões de reais. Dias atrás, parte da torcida, parte da imprensa, criticando o Roger Machado, pedindo a cabeça do Roger Machado para uma suposta volta do Dorival Júnior. O São Paulo está devendo mais de 3 milhões para o Dorival Júnior. Dorival ia chegar super valorizado, né? E o que que acontece? O tricolor ia fazer mais uma dívida. Tá devendo mais de 3 milhões pro cara, ia fazer mais uma dívida, mais uma não. Ia fazer mais 2 dívidas, porque teria que pagar a rescisão do Roger Machado.
O Roger Machado foi contratado recentemente, e se o tricolor manda o cara embora, tem que pagar o Roger Machado. Ou seja, por que acontece isso com o São Paulo nos últimos anos? Contratações de treinadores sem planejamento. Perde 3, 4, 5 jogos, demite treinador, contrata outro, faz um contrato, mil maravilhas, e vai se tornando isso um círculo vicioso. O São Paulo não tem planejamento, o Abel Ferreira está no Palmeiras tem quanto tempo? Ah, mas o Palmeiras tem muita grana. Antes de ter grana, o Palmeiras teve planejamento. Vocês não lembram quando a Leila Pereira chegou? O Palmeiras estava arrebentado. Caiu para a Série B e o caramba 4. Então o que acontece? O Flamengo, quando o Bandeira de Melo falou, ó, nós não vamos ganhar nada, vamos disputar por disputar, mas vamos ajeitar a casa. Todo mundo meteu o pau no Bandeira de Melo. Olha o Flamengo hoje. Olha a arrecadação anual do Flamengo. Olha o patrimônio que o Flamengo tem com jogadores, ganhou muitos títulos, entrou dinheiro para o clube, patrocinadores, sócio-torcedores, vendeu camisa, etc, etc e etc. Tudo isso porque teve planejamento. Quando que isso vai acontecer com o São Paulo? Quem vai fazer isso no São Paulo? O torcedor do São Paulo precisa entender que o São Paulo não é mais uma potência no futebol brasileiro. Sinto muito. Não fique triste. Inclusive, se você está gostando do que eu estou falando aqui, se inscreva no canal, deixe o seu like e deixe o seu comentário, torcedor, para eu saber a sua opinião, o que você pensa. Porque o que tem de torcedor do São Paulo iludido não está no gibi. O São Paulo não é mais aquele time exemplar dos anos 90, da era do Tele Santana. Dos anos 2000 também, do tricampeonato seguido do Brasileirão, sob o comando do Muricy Ramalho. Não é mais aquilo. O São Paulo tem que voltar a se reestruturar e tem que começar pela diretoria, tá? Falam de SAF no São Paulo, no próximo vídeo já vou tratar isso, fazendo uma análise mais ampla, mas é isso. O São Paulo Futebol Clube não tem dinheiro e, mesmo não tendo dinheiro, tem mais de 10 milhões de reais em dívidas para pagar com ex-treinadores. A gente está falando de ex-treinadores. Essa não é a dívida do São Paulo, não. O São Paulo deve muito. São Paulo está entre os 6 clubes do Brasil que mais estão devendo. Tem já um vídeo para fazer contando sobre esse detalhe, sobre esses fatos. Tá certo? Então, o planejamento do São Paulo nos últimos anos, pífio, a gestão do Casares, deixou muito a desejar. Muito a desejar. E por causa desse planejamento, sem planejamento, o São Paulo devendo aí cerca de 10 milhões de reais para 3 profissionais que já não fazem parte do clube. É muita coisa. Ou seja, qual que é o objetivo desse vídeo? Trazer à tona para o torcedor do São Paulo que, de fato, a diretoria do São Paulo prejudica o tricolor. Na gestão do Dorival, ganhamos uma Copa do Brasil. Na primeira passagem do Crespo, um campeonato paulista. Isso é muito pouco para o São Paulo, que é tricampeão do mundo. Que é tricampeão da Libertadores. Durante anos sustentou isso. Por enquanto, ok, nenhum time no Brasil é tricampeão do mundo, mas a Libertadores já fomos ultrapassados. Ou seja, quando que o São Paulo vai voltar a ser um time de exemplo? Não só aqui no Brasil, mas também para a América do Sul inteira, né? Fica aí esse detalhe, o São Paulo não tem dinheiro por causa das suas diretorias passadas. A gestão do Casares arrebentou o tricolor. Tá devendo mais de 10 milhões de reais para 3 treinadores. E o que o torcedor pensa disso? Sem falar os contratos com jogadores, com valores absurdos, jogadores que não jogam, que se machucam, mas isso eu vou tratar com vocês em um futuro vídeo. Vamos falar sobre isso, tem pauta interessante para falar, beleza? Torcedor, se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe o seu dislike se necessário, mas deixa aqui embaixo os seus comentários. O que o São Paulo tem que fazer para voltar a ser um time de ponta? O que precisa fazer? Deixa aqui nos comentários. Espero vocês no próximo vídeo. Forte abraço e até lá.